Bem-vindos de volta à disciplina de Ciências do Ambiente para a Engenharia. Na aula de hoje nós vamos falar sobre amplificação biológica ou biomagnificação. O que acontece é que, se a gente lembrar da cadeia trófica, da pirâmide trófica, a gente vai ver que na base dessa pirâmide a gente tem os produtores. Então são aqueles organismos que por fotossíntese ou quimiossíntese eles transformam material inorgânico em matéria orgânica. Depois eles são consumidos pelos que a gente chama de herbívoros e que depois são consumidos pelos carnívoros e assim sucessivamente. E isso vai afunilando essa cadeia trófica no que a gente chama de pirâmide, né? Então vejam que cada um desses organismos herbívoros que comem os produtores, eles vão comer muitos produtores ao longo da sua vida. Eles precisam consumir muitos desses produtores, porque a gente vê que a gente viu naquela aula sobre lei de conservação da massa e da energia, que ao passar de um nível trófico para o outro, a gente perde energia na respiração e na produção de resíduos. Então, essa passagem de energia na forma de energia química de um nível trófico para o outro, ela acontece com perdas para as vizinhanças. Então, esse processo de se alimentar ele não é 100% eficiente. Além disso, a gente perde energia na respiração. Então, eu preciso consumir mais desses organismos para poder obter mais energia. Uma outra coisa que a gente também percebe é que a gente foi vendo isso também naquela aula sobre conservação de energia, que transformar a energia de um tipo em outro, a gente mantém a quantidade de energia, mas a gente perde a qualidade de energia, ou seja, a capacidade de realizar trabalho vai sendo diminuída. Então, quanto mais etapas a gente tem, menos é a eficiência de aproveitamento dessa energia, ou seja, a capacidade de realizar trabalho. Então, a gente vê, por exemplo, no pasto. Um boi cresce, uma vaca cresce bastante comendo apenas grama. Por quê? Porque ele tem aí um alto aproveitamento de energia, uma vez que ele está consumindo os produtores. Depois você vai ver um leão, um guepardo, um animal desse que está no topo da cadeia alimentar, ele é muito mais magrinho, né? Ele é muito menor do que esse animal que cresce rapidamente porque consome na base da pirâmide, né? Então, ao longo da cadeia trófica, isso vai diminuindo. Vocês podem dizer, seu Zelito, mas tem gente gorda, por exemplo, né? Como é o meu caso, que sou gordinho. É porque a gente realmente não tem mais uma alimentação completamente saudável. A gente não segue exatamente esse desenho da cadeia trófica, né? A nossa alimentação, por exemplo, tem muito mais açúcares do que teria se nós estivéssemos ainda vivendo na floresta. Mas enfim, essa perda de energia faz com que a gente vá consumindo, né? A perda de energia não porque ela deixa de existir, mas porque ela é perdida para as vizinhanças, a gente precisa então consumir muito mais. Se a gente pensar do ponto de vista agora da contaminação, o que vai acontecendo é que ao longo da cadeia trófica a gente vai concentrando, aumentando a contaminação. Por quê? Porque imaginem que lá na base da cadeia trófica, esses produtores se contaminaram com um poluente. O exemplo aqui da nossa figura é o DDT. Então esse DDT ele entra nesses organismos vivos, né, por vários meios. A contaminação acontece por diferentes caminhos. Uma vez que uma célula dessa está contaminada, ela é fonte de alimento para o zooplâncton, por exemplo. Só que, como eu mencionei, um zooplâncton vai comer, né, vai se alimentar de vários fitoplânctons. Então isso multiplica, né, essa concentração que tem em cada célula pelo número de células que aquele indivíduo do fotoplâncton, do zooplâncton comeu. Então esse zooplâncton agora está com a contaminação maior do que estava o fitoplâncton. Aí vem os peixes e comem esse zooplâncton. Então eu tenho um peixe devorando muitos desses indivíduos que estão no zooplâncton. Então, de novo, eu tenho uma multiplicação, né, da concentração que tem em cada um desses indivíduos que fazem parte do zooplâncton, pelo número de indivíduos que foi comido, né, que foi devorado por aquele peixe. Depois vem um peixe maior e come esse peixe aqui. Então eu tenho uma multiplicação novamente e a concentração então de DDT no organismo que devorou esses peixes vai ficando maior. E finalmente eu tenho, por exemplo, aqui nessa figura uma ave marinha que devora esse peixe.
e novamente ela não vai comer um apenas, né? Ao longo da sua vida ela vai comer inúmeros, e novamente eu tenho aí um aumento na concentração. Então, a biomagnificação ou amplificação biológica, ela acontece ao longo da cadeia trófica, né? Ela vai sendo aumentada porque cada indivíduo devora muitos outros daquela fase anterior na cadeia. Isso é um pouco diferente de o que a gente chama de bioacumulação. Embora elas trabalhem juntas, elas não são exatamente a mesma coisa. A bioacumulação é quando a entrada de poluentes é maior do que a saída desses poluentes. Então, uma vez que a gente absorve uma substância dessa, ela tem uma rota dentro do nosso corpo. Algumas são processadas, principalmente no fígado, e são eliminadas nas fezes e na urina. Já outras não. Outras dessas substâncias, elas se acumulam ou nos tecidos gordurosos, ou nos tecidos nervosos, enfim, ou nos ossos. E ao se acumularem nesses tecidos, então, a gente sofre o processo chamado de bioacumulação. Então, agora eu tenho uma grande quantidade desse composto no meu corpo, porque ele é bioacumulado. Nem todos os poluentes são bioacumulados. Alguns têm uma taxa de excreção tão grande que a quantidade que a gente recebe acaba sendo menor do que aquilo que a gente consegue eliminar, e ele não é bioacumulado. Não significa que ele não cause dano ao longo do seu caminho dentro do corpo. Ao ser metabolizado, ele pode causar sim efeitos danosos aos organismos vivos, mesmo que não seja bioacumulado. O problema da bioacumulação é que ele fica ali por mais tempo causando esse dano aos organismos, né, causando aquilo que a gente chama de toxicidade aguda. Às vezes, um único contato com aquele poluente é suficiente para que você desenvolva doença e possa até vir a óbito. Enquanto que no outro caso, quando não tem a bioacumulação, eu preciso de um efeito chamado de crônico, ou seja, eu teria que todos os dias estar em contato com o poluente para poder desenvolver uma doença ou vir a óbito, uma vez que ele é mais facilmente eliminado. Mas não significa que não cause dano, como eu já falei. Bom, então esses fenômenos, né, eles afetam os organismos vivos porque eles não estão isolados, principalmente. Então a gente tem um conjunto, né, de ecossistemas que vão chamar aquilo que vão formar o que a gente chama de bioma. E esses vários biomas juntos vão formar o que a gente chama de biosfera. Então não existe uma cerca, não existe uma parede, não existe uma barreira. Existem barreiras que são barreiras criadas por relevo ou por clima, mas essas barreiras elas não estão fechadas completamente para essa troca de energia, né? A gente viu lá na aula que falou sobre ecossistema que os ecossistemas produzem e aquilo que é produzido pelo ecossistema é utilizado dentro do próprio ecossistema e o excedente é exportado. Essa exportação pode acontecer tanto pelo solo, como pela água, como pela atmosfera. Novamente, se nós pensarmos do ponto de vista dos contaminantes, aquele contaminante que foi produzido na região do globo, ele pode viajar e contaminar biomas bastante distantes daquele onde ele foi produzido. Isso a gente vai falar com mais detalhes em uma aula específica sobre esse tema. Então, o bioma é um conjunto de ecossistemas com o mesmo tipo, ou com tipos similares de vegetação, né, de organismos vivos e assim por diante. É extremamente importante que a gente perceba que um bioma ele pode ser um ecossistema também. Eu posso escolher e estudar toda a floresta amazônica, ela é um ecossistema. Se eu estudo uma árvore na floresta amazônica, ela pode ser um outro ecossistema, porque eu tenho uma série de coisas vivendo ali naquela árvore. Essa árvore passa a ser o meu espaço físico e os organismos vivos que se desenvolvem em cima dela, sobre ela, em volta dela, passam a ser então a comunidade que habita naquela árvore. Então é importante que a gente entenda esses conceitos. Uma outra coisa extremamente importante que a gente entenda é que dentro desse espaço físico, como eu falei, barreiras físicas, clima, essa coisa toda podem modificar a distribuição dessas espécies nesses espaços físicos. Isso nós estudaremos um pouco melhor quando nós falarmos de ecologia na próxima aula. Continuem os estudos e façam suas perguntas no ambiente virtual de aprendizagem.